Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral da semana é Conceitos Básicos do Pacto. E o nosso verso principal está em Êxodo 19:5, onde lemos: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, disse o Senhor. Estamos lembrados que depois do pecado, Deus apresentou diante de Adão e Eva os rudimentos do plano de salvação. Ao longo da história, ele vem revelando várias facetas desse plano. Deus nos apresenta a salvação como um pacto eterno entre ele e a humanidade. Esse pacto se manifestou em diversos momentos e em vários momentos sob diferentes aspectos, até levar ao que conhecemos como o Novo Pacto. E para melhor compreensão do nosso estudo, dividimos alguns subtópicos onde vamos apresentar o pacto eterno, o pacto com Noé, o pacto feito com Abraão, o pacto feito com Moisés e o novo pacto. E quais são os fundamentos da aliança que Deus fez entre ele e a humanidade? Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha possessão peculiar dentre todos os povos, pois minha é toda a terra, disse o Senhor em Êxodo 19:5. Deus estende a cada pessoa seu convite para entrar em uma relação de pacto com Ele. Em cada época, Deus adaptou a aliança ao tempo, lugar e às pessoas. A palavra pacto, berit, em hebraico e em grego, também pode ser traduzida como vontade ou última vontade. Define uma relação ou acordo entre duas pessoas. O pacto eterno tem 3 elementos básicos. O primeiro deles é que Deus promete sob juramento, Hebreus 6:17. O segundo aspecto do pacto é que a pessoa se compromete a obedecer a Deus, Deuteronômio 4:13. E o terceiro aspecto do pacto são os meios pelos quais é cumprido, ou seja, o resultado é a salvação em Jesus. Isaías 42:6. Nos tempos antigos, o plano era mostrado através do sistema de sacrifício que apontava diretamente para Cristo. A Bíblia nos ensina que Deus fez uma aliança com Noé. Em Gênesis 6:18 nós lemos: Porém contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Esse versículo encontra a palavra pacto pela primeira vez. Ocorre no contexto do anúncio de uma inundação que destruirá o mundo. Este é um pacto bilateral. Deus promete salvar Noé e sua família e, na verdade, estende o pacto para qualquer um que quisesse entrar na arca com eles. Por sua vez, Noé deve construir uma arca e nela entrar. Se Noé não tivesse cumprido sua parte da aliança, Deus não poderia ter cumprido a sua. Quando Deus se compromete, Ele cumpre. Nada pode impedi-lo de cumprir, exceto nossa teimosia em rejeitar a ajuda prometida. A Bíblia também nos fala que Deus fez uma aliança com Abraão. Em Gênesis 15:18, nós lemos: Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: À tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande Eufrates. Antes de estabelecer formalmente seu pacto com Abraão, Deus prometeu abençoá-lo e fazê-lo uma bênção a todas as nações da terra. Gênesis 12:1-3. Mas o que de fato Deus prometeu a Abraão com estas palavras? Em suma, ele prometeu que de sua prole o Salvador do mundo viria. Gálatas 3:16. Uma vez estabelecida uma relação mútua, Deus
formalizou o pacto com Abraão em Gênesis 15. Ao acreditar em promessas divinas, Abraão foi justificado e, portanto, capaz de obedecer e cumprir os termos do pacto. Gênesis 18, verso 19. Nossa obediência é a resposta da fé ao que Deus já fez por nós. E Deus seguiu fazendo pactos com a humanidade. Ele fez também uma aliança com Moisés. Em Êxodo 19:5 nós lemos: Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha possessão, peculiar dentre todos os povos, pois minha é toda a terra. O pacto que Deus estabeleceu com Israel através de Moisés foi, na verdade, uma continuação do pacto que ele havia estabelecido com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 6, 4 e 5. E se observarmos o pacto que Deus faz com Abraão, tem os mesmos aspectos do pacto que Deus faz com Moisés. Em Êxodo 17, 7, em Gênesis 12, 2 e em Gênesis 17, 9, nós vimos que se estabelecesse uma relação especial com Deus, o outro aspecto se promete que serão uma grande nação. E o terceiro aspecto é se requer obediência. Em um pacto de graça, onde Deus toma a iniciativa de dar o primeiro passo, salvar Israel, Ele então dá a sua lei para manter como uma resposta natural ao pacto. Assim como o Evangelho, primeiro, Cristo nos salvou do pecado, então nos ajuda a obedecê-lo. 1 Pedro 2:24. Ellen Goldwhite diz em seus escritos Nossa Alta Vocação, 18 de janeiro, o seguinte: esta promessa, Êxodo 19:5, foi feita não somente a Israel, mas a todos quantos são obedientes à palavra de Deus. Os que vivem entre os perigos dos últimos dias podem compreender que, justamente como no princípio de sua vida cristã, a verdade os unia ao Salvador. Assim, aquele que é o autor e consumador de sua fé aperfeiçoará a obra que neles começou. Fiel é o Deus por quem somos chamados à comunhão com seu Filho. E Deus então faz uma nova aliança. Jeremias 31:31 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque foi necessário um novo pacto. E em que esse pacto era diferente dos outros? Será que esse pacto, essa nova aliança de Deus, anulou tudo que Deus havia feito anteriormente, inclusive o sábado, que era um sinal entre Deus e o povo? Como podemos compreender da forma correta esta nova aliança de Deus? Jeremias 31:32 vai nos dizer que, embora Deus tivesse agido como seu marido, o povo de Israel, ou a nação de Israel, tinha sido infiel a ele, desobedecendo-o. Assim, invalidaram primeiro o pacto entre eles e Deus. No entanto, este novo pacto não era diferente do antigo. Até havia a promessa de uma relação ainda mais estreita entre Deus e o homem. E são palavras de Deus prometendo que sempre cumpre a sua parte no pacto. Ele diz: todos me conhecerão, pois perdoarei a maldade deles. E mais uma vez, Deus toma a iniciativa e salva. Nossa resposta natural a isso é obedecer à lei que Ele colocou em nossos corações. E nas Escrituras, o caráter sagrado e permanente da relação entre Cristo e sua igreja é representado pela união matrimonial. O Senhor uniu a si o seu povo. Por meio de um concerto solene, prometeu-lhe ser seu Deus
enquanto o povo se comprometia a ser unicamente dele.